Bicarbonato? Bicarbonato? 4 colheres espalhadas atrás de uma geladeira enferrujada, numa cozinha do interior de Minas. O chão estava pegajoso. O relógio marcava 23h17. E toda vez que a luz apagava, dezenas de baratas atravessavam o azulejo rachado, como se aquele lugar pertencesse a elas. A dona da casa já tinha gasto R$ 1.840 em 2 anos. Spray, armadilha, dedetização. Um técnico cobrou R$ 420 por 40 minutos e deixou um cheiro químico que ficou preso nas cortinas por 3 dias. As baratas continuaram ali, todas. Eu vi, foi então que um homem aposentado do controle de pragas abriu um saco de açúcar, misturou com bicarbonato numa tampa de pote de maionese e colocou atrás do fogão. 24 horas depois, começaram a aparecer corpos perto do rodapé. Em 3 semanas, não havia mais nenhuma. E o pior é que aquilo não era um truque secreto de internet. Era um método conhecido há décadas por gente que entendia comportamento de pragas muito melhor do que as empresas que lucram vendendo medo em lata de aerosol todo verão. O desconforto começou quando eu abri o armário debaixo da pia daquela casa. Havia 11 embalagens diferentes de veneno empilhadas ali dentro: Onsen Raid, mata-barata, repelente ultrassônico, isca adesiva, um aparelho que prometia afastar insetos usando frequência sonora. E custou R$ 189 sozinho. Nada funcionou porque, olha, só a indústria inteira do controle doméstico ensina você a atacar o inseto visível enquanto ignora completamente o motivo que trouxe ele para dentro da sua casa. E isso custa dinheiro todos os meses. A barata que atravessa sua cozinha às 2 da manhã não apareceu ali por acaso. Ela está seguindo água, gordura microscópica e trilhas químicas invisíveis que ficaram acumuladas durante meses. O produto da prateleira mata 1 ou 2. A colônia continua intacta atrás da parede. Sempre. O aposentado que me mostrou aquilo tinha trabalhado 32 anos dedetizando restaurantes, prédios e casas antigas. Ele colocou a mão atrás da geladeira e tirou os dedos cobertos de poeira. Oleosa, o cheiro era rançoso, pesado. É isso que elas comem, ele falou. Não o arroz no armário, não o lixo aberto. Aquela película invisível de gordura presa no motor quente da geladeira há 10 anos. Foi aí que entendi uma coisa perturbadora. Você não está comprando solução quando leva um spray para casa. Muitas vezes está comprando repeti ou porque uma infestação que volta todo verão vale mais dinheiro do que uma solução definitiva de R$ 4 feita com bicarbonato, açúcar e um pano, com vinagre passando no lugar certo. Não é teoria. Eu estava naquela cozinha olhando uma mulher gastar centenas de reais para continuar exatamente no mesmo problema. 2 anos depois, muito antes de existir dedetizadora cobrando contrato mensal. Outras civilizações já entendiam uma coisa simples. Pragas seguem cheiro, umidade e fermentação. Os egípcios registravam misturas alcalinas para afastar insetos de depósitos de grãos por volta de 1500. Antes de Cristo, os romanos usavam vinagre concentrado nas cozinhas coletivas, porque perceberam que certas formigas abandonavam completamente os caminhos depois da limpeza ácida. Na China da dinastia Han, há mais de 2000 anos, manuscritos agrícolas descreviam pós minerais secos usados ao redor de plantações para desidratar lesmas e caracóis durante períodos úmidos. Nenhuma dessas culturas conhecia a outra profundamente. Nenomatro Co. Manual de Controle de Pragas. Mesmo assim, chegaram à mesma conclusão de forma independente. Entender o comportamento do inseto funciona melhor do que simplesmente tentar envenenar tudo ao redor. E então, o mundo moderno transformou isso
numa indústria bilionária baseada em recorrência. Aí eu encontrei algo que não deveria existir. Um relatório antigo de uma universidade americana comparando bicarbonato com ácido bórico em controle de baratas sob condições controladas. O resultado era próximo o suficiente para levantar uma pergunta desconfortável. Por que quase ninguém fala disso? Porque o bicarbonato custa menos de R$ 5. E um cliente que resolve o problema sozinho desaparece da cadeia de lucro imediatamente. O mais estranho é perceber como esses métodos continuam funcionando justamente porque trabalham contra a biologia do inseto. A barata procura açúcar compulsivamente. A mosca das frutas não resiste ao cheiro de fermentação. A lesma depende da própria umidade corporal para sobreviver. Você não precisa perseguir nada. O próprio inseto faz o trabalho por você durante décadas, sem propaganda, sem embalagem brilhando na prateleira. O mecanismo por trás disso é brutalmente simples, quando alguém finalmente explica, sem marketing no meio. A barata bebe água constantemente porque perde umidade o tempo inteiro pelo corpo. Quando ela consome bicarbonato misturado ao açúcar e depois procura água. O bicarbonato reage com os ácidos internos, produzindo gás, nico. O problema é que baratas não conseguem liberar esse gás como mamíferos fazem. A pressão sobe até destruir o sistema digestivo. Leva entre 12 e 24 horas. E aí acontece a parte que quase ninguém menciona. Baratas comem cadáveres umas das outras. A colônia inteira acaba reciclando o bicarbonato sem perceber. Foi exatamente observando ciclos assim que técnicos antigos aprenderam a controlar infestações antes da explosão química dos anos 1970. Mas em 1972, a indústria americana de pesticidas domésticos ultrapassou $1 bilhão dos Estados Unidos anuais. No início dos anos 1980, gigantes químicas começaram campanhas massivas vendendo conveniência instantânea em spray, menos conhecimento, mais consumo recorrente. Não foi acidente. Quanto mais rápido o produto parecia funcionar, sem resolver a origem do problema, mais vezes o consumidor voltava à loja. E isso importa, porque hoje o setor global de controle doméstico de pragas movimenta mais de $24 bilhões dos Estados Unidos por ano. Todo mês que você compra outra lata, porque as formigas voltaram pela janela da cozinha. Alguém lucra exatamente com essa repetição. Eu fiquei parado olhando a lateral de uma geladeira antiga, enquanto dezenas de trilhas escuras atravessavam. A poeira acumulada perto do motor quente. O som baixo do compressor vibrava no chão. O cheiro de gordura velha era quase doce. E naquele momento ficou impossível não perceber que a maior parte das pessoas nunca foi ensinada a eliminar o motivo da infestação. Só o sintoma visível dela. E foi aqui que a história ficou pior do que parecia no começo. Porque não estamos falando apenas de baratas ou formigas. Estamos falando de um modelo inteiro baseado em reação contínua. Você espera o problema aparecer, compra produto, o problema reduz por alguns dias. Depois volta por outro canto da casa. A indústria inteira gira nessa repetição emocional de alívio curto, seguido de novo desconforto. Enquanto isso, métodos simples continuam enterrados em manuais universitários, fóruns agrícolas antigos e conversas entre técnicos aposentados que aprenderam observando comportamento real de pragas em vez de catálogo de fabricante. Os persas já armazenavam alimentos secos usando barreiras alcalinas há quase 2.400 anos. Povos indígenas do sudoeste americano espalhavam cinzas minerais ao redor de reservas alimentares em períodos úmidos, muito antes de existir inseticida moderno. Agricultores coreanos registravam o uso de fermentação ácida controlada
para afastar moscas de áreas de armazenamento séculos antes das primeiras fábricas químicas europeias. Cada civilização chegou sozinha à mesma lógica: controlar cheiro, umidade e rota de acesso. E então, isso foi substituído por corredores inteiros de supermercado vendendo soluções temporárias em embalagem colorida. Se você acha agora que isso só funciona para quem mora em sítio ou tem tempo sobrando para cuidar da casa o dia inteiro, presta atenção mais 2 minutos, porque a maior parte desses métodos leva menos tempo do que procurar a lata de spray no armário. Um borrifador de vinagre demora 30 segundos para interromper uma trilha de formigas. 2 colheres de bicarbonato no lixo levam 10 segundos. Só que ninguém lucra quando o problema deixa de voltar. E esse detalhe muda tudo o que veio antes. A cena que realmente me deixou desconfortável aconteceu numa noite de agosto. Chuva fina do lado de fora. Umidade presa no corredor. Eu estava ajoelhado no chão frio de uma cozinha, segurando uma lanterna, enquanto seguia uma fila de formigas atrás do micro-ondas. Elas desapareciam num espaço minúsculo ao redor de um cano. Menos de meio centímetro. Era dali que tudo começava? Não da bancada. Não do açúcar esquecido. Do buraco nunca vedado. Eu borrifei vinagre na trilha e observei as formigas entrarem em desordem completa quase imediatamente. Algumas giravam em círculos, outras simplesmente paravam. O ácido acético tinha apagado a rota química delas, mas 48 horas antes, aquela mesma casa tinha gasto R$ 67 em armadilhas adesivas e spray perfumado que prometia proteção por semanas. Não durou nem 2 dias, porque o ponto nunca foi matar a formiga visível, era fechar a entrada. Sempre foi, e o pior é que milhares de pessoas continuam pagando todo mês por produtos desenhados para atacar. Consequência, enquanto ignoram causa, você pagou por isso. Quando a indústria vende uma solução que precisa ser comprada repetidamente, ela transforma sua cozinha numa assinatura invisível. O setor de pesticidas domésticos no Brasil movimenta bilhões de reais, justamente porque a infestação reaparece. A recorrência vale ouro. Eu vi um técnico antigo olhar para um rodapé rachado e resolver em 5 minutos algo que outra empresa tentou tratar durante 8 meses com visitas mensais. Silicone, vinagre, limpeza correta atrás do fogão, acabou sem fumaça tóxica. Sem máscara, sem abandonar a casa por 4 horas, respirando química industrial impregnada na cortina. E quando você entende isso, fica difícil olhar para uma prateleira inteira de venenos da mesma forma outra vez. Um homem em Santa Catarina, casa de 96 metros quadrados, construída em 1984, paredes de madeira antiga e cozinha voltada para um terreno úmido nos fundos. Durante 11 anos, ele gastou entre R$ 90 e R$ 140 por mês tentando controlar lesmas, formigas e baratas no verão, veneno granulado de dedetização semestral, armadilha adesiva. Nada durava. Há 4 anos, ele mudou completamente a lógica da casa. Passou vinagre nas trilhas de entrada, vedou frestas perto da tubulação com silicone, espalhou linhas finas de bicarbonato atrás do armário externo e começou uma rotina de limpeza ácida noturna ao redor da lixeira e do fogão. Gastou R$ 312 no total, incluindo vedação, borrifadores, material de limpeza. Desde então, o custo mensal dele caiu praticamente a zero. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Ele não matou a infestação inteira de uma vez. Ele tornou a casa hostil para o comportamento das pragas. Isso existe. O homem me mostrou um pote velho de sorvete onde guardava bicarbonato seco ao lado da lavanderia.
chamava aquilo de seguro barato. Eu ri quando ouvi. Depois vi a diferença funcionando na prática, porque o segredo nunca foi força química. Foi rotina invisível. Uma linha de bicarbonato depois da chuva. Vinagre na trilha antes de dormir. Limpeza atrás da geladeira toda sexta-feira. E é justamente isso que as pessoas ignoram quando acreditam que existe uma solução instantânea, definitiva, numa única lata. Não existe. Existe comportamento. Existe ambiente. Existe biologia. E quando você aprende a interromper esses 3 pontos ao mesmo tempo, a casa inteira muda de cheiro para os insetos. Eles simplesmente deixam de reconhecer aquele lugar como território seguro. Depois de entender isso, comecei a reparar em quantas outras indústrias funcionam exatamente do mesmo jeito. Você compra o produto que combate o efeito visível, sem nunca resolver o mecanismo que gera o problema todo mês, todo ano. A lógica se repete. Um aerosol para barata, um neutralizador de odor, porque o lixo continua fermentando, outro spray, porque as aranhas voltaram para o canto do teto atraídas pelos insetos menores que continuam vivendo ali. E os números assustam quando somam uma família gastando R$ 85 por mês em produtos de controle doméstico, entrega mais de R$ 10.000 ao longo de 10 anos. Isso sem contar dedetização, armadilhas elétricas, repelentes ultrassônicos e produtos premium, vendidos como solução definitiva. Enequant, isso 2 garrafas de vinagre branco custam menos de R$ 12. Uma caixa grande de bicarbonato custa menos de R$ 8. O problema foi acesso. Foi percepção, porque uma solução simples parece pequena demais para resolver algo que causa vergonha, desconforto e sensação de invasão dentro da própria casa. Só que é justamente aí que mora o truque psicológico da coisa toda. Você associa eficiência com cheiro forte, embalagem agressiva e alerta químico. Quando a solução parece comum demais, barata demais ou silenciosa demais, seu cérebro assume que ela não pode funcionar. E alguém lucra bilhões com essa associação emocional. A indústria não lucra com a sua solução. Ela lucra com o seu problema, continuando. Quando ouvi essa frase pela primeira vez num churrasco de bairro 15 anos atrás, achei exagero. Hoje não acho mais. Porque depois que você vê uma infestação desaparecer com bicarbonato, vedação simples e um pano embebido em vinagre, passando exatamente no lugar certo, fica impossível não começar a questionar quantas outras coisas dentro da sua casa seguem a mesma lógica escondida. Bicarbonato espalhado atrás daquela geladeira velha. O motor vibrando baixo no silêncio da cozinha. O relógio marcando quase meia-noite, enquanto o piso frio refletia a luz amarela da área de serviço. Foi ali que tudo começou para mim. Não quando as baratas desapareceram. Antes, no instante em que percebi quanto dinheiro uma pessoa consegue gastar tentando resolver um problema que nunca aprendeu a entender de verdade. A mulher daquela casa tinha vergonha de receber os netos, porque via insetos atravessando o chão toda noite. 2 anos de produto químico. 2 anos respirando cheiro de veneno. 2 anos acreditando que precisava comprar mais alguma coisa para finalmente acabar com aquilo. E então 4 colheres de bicarbonato mudaram completamente a situação. Não porque eram mágicas, mas porque finalmente atacavam o comportamento da praga em vez do medo da dona da casa. E isso talvez seja a parte mais desconfortável de todas. Quantas outras coisas dentro da sua rotina funcionam exatamente assim? Agora, sem você perceber, quantas despesas mensais existem apenas? Porque ninguém nunca explicou onde realmente começa o problema? Porque aquela cozinha em Minas continua existindo. O piso continua frio, o motor da geladeira continua vibrando no escuro,
E em milhares de casas, alguém ainda está pagando caro demais por uma infestação que já poderia ter terminado há muito tempo.